Hoje temos uma história muito especial de um jovenzinho que teve que orar muito. E um dia ele estava tranquilo quando de repente ele ouviu a voz de Deus falando com ele. Eu preciso que você vá à cidade, começa com N, e você fale para todas as pessoas que esta cidade dentro de 40 dias será destruída. Vocês acham que ele cumpriu? Eu não vou para Nínive, de jeito nenhum. Olha, aquele povo, um povo ingrato. Eles vão cortar minha língua, cortar minhas pernas. Não, senhor, não vou. Pode mandar eu para outro lugar. Quer que eu vou para outro lugar? Eu vou. Tomando cachaça, eu não vou, não. Não vou. De jeito nenhum, eles vão me matar. Eu não vou. Senhor, desculpa, mas eu não vou. E então, Jonas, em vez de ouvir a voz de Deus, ele saiu de mansinho, foi para longe e chegou, pegou um bilhetinho de passagem, comprou a primeira que encontrou, entrou num barco e saiu totalmente ao contrário. Em vez dele ir para Nínive, ele só foi para onde? Para Tarsis. E Jonas saiu contente, feliz. Eu não vou naquela cidade não, onde as crianças brigam com as outras, tomam os brinquedos nas outras, o papai não obedece, os filhinhos não obedecem o papai. Não posso continuar aqui. Jonas então entrou naquele barco e tranquilo viajava. Estou fugindo da presença de Deus. De repente, o barquinho começou a balançar e Jonas tranquilo dormia lá no fundo do barco. Como ele dormia feliz. E então o mar mais bravo começou a tempestade e o barquinho ia para lá, ia para cá e Jonas continuava dormindo. As pessoas estavam desesperadas, os marinheiros agora falavam com Jonas. Jonas, acorda, Jonas! Olha a tempestade, a gente vai morrer agora! Que susto! Tempestade! E então elas disseram: por que será que está acontecendo essa tempestade? É você que é o culpado, Jonas? Deve ser, mas eu não tenho certeza, senhor. E a tempestade ficava mais furiosa, relampeava, trovejava, e Jonas então ficava parado. E então eles resolveram tirar sorte. Será? Vamos tirar a sorte? Ela me ligou. Novamente, ele não acreditava que ele era o culpado de tudo isso. Fui eu! Você é o culpado de tudo isso! E então Jonas disse: Olha, a solução para a tempestade se acalmar é você me jogar. e a tempestade continuava. Desculpa. Você vai ver. Deus então, na sua misericórdia, preparou para Jonas algo muito especial. E Jonas então foi lançado no mar. E na hora que Jonas foi lançado no mar, apareceu um grande peixe. Jonas estava agora preocupado, temeroso, porque agora ele iria sucumbir no mar. Mas Deus amava tanto a Jonas que nessa hora enviou um grande peixe que de repente engoliu a Jonas. Jonas então agora, crianças, estava lá dentro daquele peixe. Ele estava triste, reclamava, quando de repente... Tá fedor aqui dentro! Não adiantava pedir socorro, porque nenhum homem podia atender a Jonas. Mas ele lembrou-se daquela pessoa que amava tanto a ele. E ele então ajoelhou-se, orou e pediu para Deus. Ó Senhor, me tira do estômago dessa baleia que eu juro que eu vou para Nínive. Eu vou pregar para aquele povo ingrato. Me tira logo daqui. E durante então o terceiro dia, Deus fez com que o peixe abrisse a sua boca e... Jonas, quando abriu os olhos, aonde eu estou? Não acredito! Povo de Nínive! Não! Eu tenho que pregar para esse povo. Jonas então saiu com a palavra de Deus e começou a falar para toda aquela multidão: arrependei-vos, porque dentro de 40 dias esta cidade será consumida pelo fogo. Povo ingrato, se arrependam dos seus pecados.
Dentro de 40 dias, se vocês não se arrependerem, vocês vão ser destruídos, vão ser todos mortos. Nós não queremos morrer. Querem sim, porque vocês pecaram. Jonas então, agora com o coração um pouco amável, falava com aquelas pessoas, mas em palavras duras. Vocês também se arrependem. Eles se ajoelharam e pediram perdão para Deus. E você sabe, criança, a história chegou até o rei. E o rei então, ouvindo aquela mensagem de Jonas, ele tirou as suas vestes, determinou um jejum. E agora a cidade de Nínive inteira estava arrependida. As mulheres oravam, clamavam, choravam pela misericórdia de Deus. As crianças falavam. Direito! Jonas então, cansado, exausto, saiu agora da presença de Deus. E Deus havia perdoado aquela cidade. Quando Jonas soube disso, ele ficou muito bravo, começou a reclamar e saiu e se escondeu embaixo de uma cabaninha que ele havia feito para ele. Ah, Senhor, aí, eu vim para esse povo, falei que ia ser destruído, e agora eles estão aí, ó. Aí, não morreu ninguém. Eu queria ver morte desse povo. Ah, eu vou descansar. Jonas então, em vez de se arrepender e estar contente, ele era muito bravo, então deitou-se. Novamente Deus, criança, na sua misericórdia, fez crescer sobre Jonas uma árvore. Pertinho de Jonas, por favor. Deus então fez uma árvore grande, frondosa, bonita crescer. Ai, Jonas então agora se deleitou. Ah, que gostoso. Ai, que sombra, pena que ela nasceu no lugar errado, mas ela voltou. Ah. E então, ele agora estava feliz, contente, mas aquela alegria durou pouco tempo, porque vieram os bichos e começaram a destruir aquela árvore. Ah! Que isso? Ah, que bichão é esse? Sai! Ah, aquela árvore se secou e Jonas então agora reclamava. Mas Senhor, como é que tu podes destruir uma árvore tão bela? Tava tão gostoso aqui na sombra, Senhor. Porque, olha, os galhos estão verdinhos. Ficou só o talo agora. Ficou só o talo. Jonas então, muito triste, ele disse: eu sabia que o Senhor era um Deus poderoso, era um Deus misericordioso que iria perdoar. Por isso, eu não queria falar a mensagem para aquele povo. E então, Deus chegou até Jonas e falou com uma voz muito amável: Jonas, é justo você está reclamando por uma coisa que você não plantou, não colheu? É justo a sua reclamação, Jonas? E Jonas já sabia que era correto. Sabe o que ele disse para Deus? Sim, Senhor. Sim, Senhor. Fala mais aí que eu esqueci o resto. Sim, Senhor. É justo que eu esteja bravo, nervoso, porque o Senhor é um Deus de misericórdia mesmo. Por isso que eu não queria pregar para as pessoas de Nínive. Mas olha as crianças. Jonas, com certeza naquele dia, ele pôde compreender o amor de Deus. E nós também, cada criança, cada papai, cada mamãe, cada irmão presente, poderá compreender o amor de Deus. Ele está conosco independente de qualquer lugar. Não adianta querer fugir de Deus. E o segredo do sucesso é a oração. Que Deus possa proteger cada um de vocês. E que vocês possam ir aonde Deus mandar. Não fugir, porque senão Deus vai atrás de vocês. Que Deus abençoe a cada criancinha. E a Jonas também, que se converteu de verdade. Vamos encontrá-lo com ele no céu. Amém.